Olá, alunos e alunas do sétimo ano, bom dia para vocês, boa sexta-feira, como é que vocês estão, hein? Então, na semana passada nós tivemos correção, nós tivemos revisão, né? Tivemos a atividade do livro hoje, tem uma atividade que eu vou falar para vocês no final do vídeo, então fica até o final do vídeo para você saber qual é a atividade de hoje, tá certo? Mas gostei muito de muitas respostas de vocês que vocês colocaram na atividade avaliativa online, tá certo? Tivemos notas bem boas. Alguns estão com dificuldade de prestar atenção no enunciado, então o pessoal que vai ficar em recuperação, que é logo mais às 13 horas, preste atenção, porque muitas vezes eu perguntei uma coisa e alguns alunos responderam outra, ou seja, não prestaram atenção na correção coletiva, não prestaram atenção no enunciado. Teve muita gente que confundiu mata de cocais com a mata de araucárias, tá certo? Eu vou comentar hoje porque, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, a gente vai fazer revisão, né? E correção. Por quê? Porque no momento que a gente corrige, a gente tá revisando. Então, para você que ficou em recuperação, isso vai ser bom para você, tá certo? Para os alunos que não ficaram em recuperação, agora é só concluir um ano, concluir as atividades e já já vocês estão aí, né, curtindo o Natal e o Réveillon de vocês. Eu olhei nos vídeos passados e vi qual era a atividade que estava faltando corrigir no Atlas. Nós paramos, a última atividade que a gente corrigiu foi do Nordeste, mas anteriormente eu já tinha corrigido da região Sudeste e da região Centro-Oeste. Só ficou faltando o finalzinho da página 60, deixa eu ver aqui, 40, deixa eu olhar aqui. Qual foi o que ficou faltando? Que nós corrigimos. Sim, nós corrigimos até essa página aqui, a 39, a 49. Nós corrigimos até aqui. Deixa eu ver direitinho. Corrigimos isso aqui, 39. Vamos começar daqui, ó. Página 40, página 41, região norte, tá certo? Pega aí seu atlas, não esqueça de se identificar, de colocar seu nome aqui nos comentários, que eu tô conferindo vocês aí, tá certo? Então vamos lá, região norte, página 40. Ficou faltando a gente fazer correção e automaticamente a gente vai revisando, né? Muita gente teve dificuldade na questão da região norte, que foi o tipo de floresta, né? Se era mata de terra firme, se era várzea, se era floresta de caipó. Então vamos lá ver. Estudaremos agora as principais características da região norte brasileira. Seu imenso espaço, né, territorial corresponde a quase metade do Brasil, né? Então, uma boa parte do território brasileiro compõe a região norte. Qual é a primeira imagem que você pensa quando escuta o nome desse território? E ele mostra já a imagem aqui no livro de vocês da floresta amazônica, né? Que é o mais comum da gente lembrar quando se fala de região norte. Saiba que é nessa área que está localizado o maior rio e a maior floresta tropical do mundo, que por sua vez contém uma expressiva biodiversidade, que é, ou seja, uma grande quantidade de plantas e animais, tá certo? Continuando a leitura, a região norte, ao contrário do leste da região sudeste, apresenta predominantemente baixas altitudes, ou seja, tem um relevo baixo, né? Como vocês estão vendo aqui, embora na região norte esteja um dos pontos mais altos do Brasil, né? Que é o Pico da Neblina, né? E outros pontos aí do Planalto das Guianas, mas é um relevo baixo, por isso que acumula tanta água também. Aqui abaixo do mapa da região norte diz o seguinte: mesmo apresentando muitas terras baixas, os dois pontos mais altos de todo o Brasil estão localizados no norte. O Pico da Neblina, com 2.993 metros, e o Pico 31 de Março, com 2.972 metros de altitude. Aí na página 41, continuamos a leitura, diz o seguinte: ainda tratando do relevo da região norte do Brasil, temos 14, eu não entendi, acho que deveria ser 14, né? Enfim, unidades de relevo, conforme você pode verificar os mapas a seguir. Então, tá aqui
os tipos de relevo que tem, né, no mapa. Aí continua. Uma primeira informação o ajudará a compreender as características de clima e da vegetação da região norte. O fato dessa região ser atravessada pela linha do Equador, que eu já falei diversas vezes para vocês, né, determina o recebimento de raios solares continuamente, indicando altas temperaturas. Então, por que é uma região muito quente? Porque está próximo da linha do Equador. O clima predominante é o equatorial, que apresenta muitas chuvas ao longo do ano, com temperaturas médias elevadas anuais. Portanto, a amplitude térmica é muito pequena. Ou seja, lá não tem esse negócio de muito frio, muito quente. É uma temperatura que não muda muito os picos, né, de temperatura. Se vocês estiverem vendo propaganda aí, né, dos carros passando, vocês desconsiderem, tá? Anteriormente indicamos que o norte possui uma vasta área florestal que corresponde à floresta amazônica, muitos chamam de floresta equatorial, que por ser cortada pela linha do Equador. No entanto, ela é uma floresta tropical por se localizar inteiramente na zona climática, né, do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Há outras formações vegetais, mas a porção da floresta é predominante. Então, o que tem mais na região norte é a Amazônia, tá certo? Aí tem a vegetação, ó. A vegetação, né, aqui é aquela famosa expectativa realidade. Deixa eu pegar aqui um lápis. Olha, isso aqui, ó, é a cobertura vegetal original. Isso aqui é o que resta de cobertura vegetal. Temos bastante cobertura vegetal? Sim, mas olha a quantidade de desmatamento que teve. O Pará, né, o Tocantins, são regiões que sofreram bastante, né? O Acre não, aqui Rondônia, são regiões que sofreram bastante com o desmatamento, tá certo? Então é muito desmatamento, essas áreas vermelhinhas aí, desmatamento, tá certo? E essas áreas aqui, ó, em torno do rio, são as áreas mais urbanizadas. Por quê? Porque o povo mora mais perto de água, né? Porque aí fica mais fácil de ter acesso à água. A floresta amazônica possui algumas características importantes. Vasta biodiversidade, é sempre verde, né? Perene, o rio nunca seca. E hidrófila, adaptada a ambientes úmidos, né? E latifoliada porque tem folhas largas. Gente, a propaganda tá passando aí. Na hora da aula, tem que acontecer isso. 99, 99. Tá? Propaganda do supermercado Bianca, né? Ai, ai. Batata doce. Ó. Esperar o carro passar. Abacaxi. Feijão. O quilo. Tá, passou, ainda bem. Vamos voltar aqui pra aula, vamos continuar. Eu tô acompanhando os comentários aí de vocês, tá, gente? Vocês estão tudo rindo na minha cara, né? Só na aula de geografia que passa isso. Acontece isso nas aulas dos outros professores também. Coloca aí nos comentários, se você sabe. Porque, olha, toda vez que na aula de geografia acontece um negócio. A hidrografia, página 43, página 43. A hidrografia do norte é tão vasta e rica quanto a sua vegetação. É aqui que se encontra a maior bacia hidrográfica mundial, a Bacia Amazônica, que tem o rio Amazonas, simplesmente o maior de todos os rios, que é em volume, né? O mais comprido é o rio Nilo, lá na África. Somente ele possui quilômetros de extensão e centenas de afluentes. É um dos poucos rios do planeta e do Brasil e um importante caminho que iremos explicar no próximo tema. Vamos rever alguns pontos importantes naturais, né, da região norte. Questão 1. Agora vamos finalmente para a correção, página 43. E eu não vou colocar a resposta nos comentários. O diferencial dessa aula é que você vai corrigir e você vai mandar para mim a sua correção, tá certo? Então você fica acompanhando aí direitinho o que a professora tá falando para você copiar, porque eu não vou parar, não vou colocar nos comentários, tá certo? Completa as lacunas abaixo com os estados, as siglas e as capitais que compõem a região estudada. Então você vai colocar o nome do estado primeiro, né? Vamos por ordem aí alfabética, né? Acre. Qual é a sigla do Acre? AC. Qual é a capital do Acre? Rio Branco, tá bom? Conheci o Acre, tá certo? O Acre fica aqui, ó,
Essa pontinha aqui foi aquele território que o Brasil comprou da Bolívia, né? Próximo, Amazonas, não é Amazônia, o estado se chama Amazonas, o estado do Amazonas, né? A sigla vai ser AM e a capital do Amazonas vai ser a cidade de Manaus, uma das cidades mais famosas e maiores da região norte. Próximo, né? Aí nós temos Roraima, né? Roraima fica bem aqui ao norte, faz divisar ali com a Venezuela, por onde entra vários venezuelanos no Brasil, tá certo? Sigla de Roraima é RR e Boa Vista é a capital de Roraima. Amapá, próximo. AP vai ser a sigla e Macapá vai ser... Aqui dá pra vocês verem, é porque a câmera frontal eu uso, aí fica ao contrário pra vocês, né? Macapá vai ser a capital do Amapá. O Amapá fica aqui, ó. Bem na pontinha que corta ali, ó. A linha do Equador, tá vendo? Amapá. Próximo, estado do Pará, maior estado, tá certo? Esse estado aqui, ó. A sigla é PA e a capital é Belém, né? A famosa Belém do Pará. Próximo, Tocantins, sigla TO, sigla sempre com letras maiúsculas, tá? Por favor. E o início dos nomes também com letra maiúscula. E a capital do Tocantins é a piada. Palmas, tá certo? É a capital do Tocantins. Rondônia, por último, né? Rondônia, bem aqui, ó. Pertinho do Acre do Amazonas. RO vai ser a sigla e Porto Velho vai ser a capital de Rondônia. São os estados que compõem a região norte. Questão 2. Em comparação com as demais regiões brasileiras, qual a situação pluviométrica, ou seja, chuva, né? Índice de chuvas do norte brasileiro. A situação é que tem elevados índices de chuva ao longo do ano todo. Se você colocou alguma coisa parecida com isso, você acertou. O livro de vocês diz o seguinte: a região norte é a que apresenta maiores indicadores pluviométricos anuais. O mapa de precipitação da página 45 revela que em todas essas áreas da região o volume de chuva anual supera 1.000 milímetros por ano. Vocês têm noção? Tem aqui na Paraíba, né? Nós temos uma das cidades mais áridas do Brasil, que é Cabaceiras, e Cabaceiras é em torno de 300 milímetros anuais. Vocês veem como é a diferença, né? Uma área semiárida é em torno de 600 milímetros, 500 milímetros anuais. Uma área mais úmida, como a Amazônia, passa de 1.000 milímetros por ano, tá certo? Aliás, por 1.000 milímetros de chuva até 2.000, tá certo? Tem área que supera, é muita água. Questão 3, é até a questão de que lá chove todos os dias, né? Algumas cidades da região norte, bastante cidades, tem um índice de precipitação bem alto, então chove todo dia. Compare os mapas de vegetação nativa da página 46 e aponte a situação da floresta amazônica ao passar das décadas. Dê sua impressão sobre o caso. O que a gente compara aqui é que o desmatamento aumentou ao longo dos anos, tá certo? Diminuiu a cobertura vegetal. Então, se na sua resposta da questão 3 da página 43 está falando de que o desmatamento aumentou com o passar dos anos, você acertou essa questão, tá bom? Porque justamente fala isso aqui. Questão 4 da página 43 diz o seguinte: realize uma pesquisa sobre o rio Amazonas e apresente as principais características tão importantes. Tem as linhas aqui. Embora peça uma pesquisa, tem aluno que acha que quando a pergunta é uma pesquisa, não é para responder. É para responder sim, tá? Então, uma pesquisa sobre o rio Amazonas, tá? Você pode falar que o rio Amazonas é o maior do mundo, que o rio Amazonas tem muitos afluentes, né? Que são rios que desaguam no rio Amazonas. Você também pode falar que o rio Amazonas, ele não nasce no Brasil, ele nasce, a água dele vem da Cordilheira dos Andes, das montanhas dos nossos países vizinhos. Então tem muita coisa que você pode falar do rio Amazonas, tá certo? Faça sua pesquisa, suas informações, pode tirar do livro, pode tirar do próprio Atlas, que tem informação sobre o rio Amazonas. A moto passou, né? Não sei se vocês escutam, né, gente? Mas eu escuto, aí eu paro a aula, porque eu não sei falar por cima de barulho. E apresenta as informações sobre a região, sobre o rio Amazonas. Já coloquei algumas informações aqui, tá certo? Vamos, porque nós temos muitas páginas para corrigir. Página 44 pergunta o seguinte: siga as orientações seguintes para realizar essa atividade que utiliza o mapa abaixo. Letra A. Circule com caneta vermelha
duas áreas de maior elevada temperatura anual da região norte. Então, ó, de caneta vermelha, onde está mais quente é onde está de vermelho, né, no mapa. Então, você vai circular aqui, né, entre o Amazonas e Roraima, e aqui entre Belém e Amapá, tá bom? Entre o Pará e o Amapá. B. Porque a região norte do país apresenta elevadas temperaturas ao longo de todo o ano, vocês já estão cansados de saber que a justificativa é essa daqui, ó. Porque estão localizadas na linha do Equador, não é nem próximo, é na linha do Equador, porque a linha do Equador corta a região norte, tá certo? Então, devido às latitudes baixas. Se você colocou isso, você acertou. Se você colocou porque está localizado na linha do Equador, você acertou também. Lembrando que essa linha do Equador, ela é imaginária, tá certo? Mas, por mais que ela seja imaginária, ela é um indicativo de onde bate mais radiação solar e menos radiação. Então, pelo mapa, vendo onde está a linha do Equador, você sabe onde tem mais radiação solar naquele lugar, naquele território. Questão C, da página 44, pergunta o seguinte. Por que motivo as elevadas temperaturas não impossibilitam grandes volumes de chuva na região? Porque é tão quente e ao mesmo tempo tem tanta chuva? Devido à floresta, né? Devido ao volume dos rios, por isso que tem muita chuva. A floresta que influencia para que tenha essa chuva. Ou seja, se a gente retira a cobertura vegetal da Amazônia, o que é que acontece? Sim, você é muito sabido, você sabe que se a gente retira a cobertura vegetal da Amazônia, a gente diminui o volume de chuva no Brasil, não só na Amazônia como um todo, tá? Aqui no livro de vocês diz o seguinte: dentre os vários motivos, podemos citar a importante presença da floresta amazônica, o que faz a atmosfera da região ampliar sua umidade e elevar o volume de chuvas, visto que grande parte da umidade do ar se origina da evaporação das águas oriundas da floresta e da evapotranspiração das plantas. Ou seja, porque essa tem elevadas temperaturas, mas tem um grande volume de chuvas nessa região devido à floresta amazônica. É a resposta da letra C. Gente, vocês não vão ter as respostas dos comentários. Você vai pausando o vídeo e você vai pegando as respostas, tá bom? Vamos para a região norte, continuando, página 45, diz o seguinte no texto. Minha iluminação tá acabando, então mudou um pouquinho a iluminação, mas vocês estão conseguindo me ver, né? Vimos que a região norte é a mais extensa, que possui incalculáveis recursos naturais. Agora, estudaremos algumas características humanas desse diversificado patrimônio brasileiro. Um importante aspecto humano a ser explorado é o fato de não termos muitos habitantes nos estados da região. Então, embora seja uma região muito grande, né, com muitos recursos naturais, é uma região que tem uma baixa densidade demográfica. Mesmo a região norte, destacando a grande extensão de terras, né, podemos afirmar que sua população é menor que a população do estado de Minas Gerais. E na região sudeste, né, que é a mais povoada do Brasil. Enquanto a região norte possui 18,2 milhões de habitantes, conforme o último censo, o estado de Minas, só o estado de Minas tem 21 milhões de habitantes. Um dos fatores para essa população ser bem menor do que as outras regiões brasileiras deve ser ao fato dos aspectos naturais, tais como a vegetação, não facilita a fixação humana. Então, por mais que tenha a Amazônia, mas eu já comentei com vocês em outras aulas, o acesso à região norte é mais difícil, são distâncias muito grandes, então barco, tem lugares que para você chegar, você mora no estado do Pará, para você visitar uma pessoa que mora em outra cidade dentro do estado do Pará, você tem que pegar avião, você tem que pegar barco, você tem que pegar mais de um barco, são 36 horas de viagem. Então são distâncias grandes, né, devido à grandiosidade da floresta, e são difíceis de conviver, de construir, né, por conta das estradas que não são muito boas, que são solos que são sempre muito laváveis. Então tudo isso prejudica a ter muita população na região, tá certo? Juntamente a isso, outras dificuldades, como as grandes distâncias internas, a falta de rodovias, de ferrovias para integrar essas cidades, a pequena industrialização e o alto valor de passagens aéreas para chegar ou sair da região. Então é caro, né, para se deslocar. O norte ocupa o penúltimo lugar entre as regiões mais industrializadas do país, superando apenas o centro-oeste, né? Porque o centro-oeste é famoso por ser o nosso rei do gado, por ser mais desenvolvido na agropecuária e não na indústria. Então, a região norte só perde para a região centro-oeste em questões de indústria, né? Por quê? Porque a região norte, embora tenha a Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial em Manaus, mas
tem poucas indústrias, né? Devido à questão de ser uma região mais à base do extrativismo, né? À base da floresta. Região Norte, indústrias, né? Aqui, página 46, diz o seguinte: a industrialização dessa grande área ocorreu recentemente, apenas na década de 60, por meio da intervenção governamental. Isso equivale a afirmar que a industrialização ocorreu quando o governo federal transformou um espaço da cidade de Manaus em uma área industrial. E aí, quando criou a Zona Franca de Manaus, em 1967, tá certo? E lá tem a Zona Franca de Manaus, que é uma área de incentivo fiscal, né? O governo cobra menos imposto para as empresas que se instalarem lá para incentivar a economia local. Falamos em Manaus e não podemos esquecer de que essa cidade viveu um período de muita prosperidade, quando se retirava o látex das seringueiras nativas para a fabricação da borracha. Praticamente só o Brasil realizava essa atividade no início do século XX, o que gerou grandes lucros. Então, Manaus é uma cidade histórica, é uma cidade que tem prédios antigos, é uma cidade que tem uma economia desenvolvida, porque nasce da extrativismo da borracha, tá certo? Da seringueira. A construção do Teatro Amazonas, inaugurado em 96, é o maior exemplo dessa riqueza gerada durante. Tem aqui a imagem do teatro. Página 47, né? Pergunta o seguinte: sobre o mapa conflitos de terras indígenas, aí tem aqui, onde tem mais conflitos de terras indígenas. Gente, vocês sabem que os indígenas, né, eles não vivem, eles têm as comunidades, né? Lembrando que o indígena de 2020 é diferente do indígena lá de 1500, quando o Brasil foi colonizado, mas muitos vivem nas suas comunidades, né? A gente tem indígenas que são urbanos, que vivem nas cidades, que estão estudando, que estão na universidade, que estão vida comum, como eu, como você, como qualquer um brasileiro, um cidadão brasileiro, mas tem os indígenas que moram nas comunidades. E essas terras que eles moram, às vezes são terras que têm um valor, são terras que têm valor para a agricultura, são terras que têm minério, são terras que têm reserva florestal. Então, é terras de interesse de outras pessoas e acaba sendo um ponto de muita disputa de terras. Então, aqui a gente não conhece muito essa realidade, porque você, meu aluno, mora numa zona urbana, em Campina Grande, não vê muito isso acontecer, não vê isso acontecer na sua cidade. Mas no Brasil, mata-se e morre por conta de terra. Você sabia disso? As pessoas disputam a posse de terras. Terras essas que têm reserva florestal, que têm minério. Então, olha aqui a quantidade de conflitos, né, por disputa de terra, e muitos acabam morrendo, né, indígenas, famílias acabam morrendo por conta disso, tá certo? Então, é bem complicado essa questão das terras no Brasil. Então, sobre o mapa de conflitos de terras indígenas, compare o volume conforme confrontos de indígenas nos últimos anos na região norte com as demais regiões brasileiras. Em seguida, relate suas impressões abaixo. A gente observa que a região norte é a região que tem mais conflitos indígenas no Brasil. Tem uma grande concentração de índios, né? Então, repetindo, a região norte concentra o maior volume de conflitos envolvendo indígenas. A região norte possui o maior volume de conflitos de terra envolvendo indígenas, tá bom? É o que a gente deduz a partir da análise desse mapa aqui. Questão 3, página 47. Agora leve em consideração o mapa da página 48 para responder às questões seguintes. 3. Qual é o ecossistema predominante na região norte? O ecossistema é a floresta, tá? Floresta amazônica. Modo passo aí. Circule de caneta na cor vermelha a maior área de contaminação do solo devido à ação da mineração. No caso, é nesse mapa aqui, ó, que você vai responder. A maior área de contaminação, onde é mais contaminado. Aí você vai ver, né, mapa impactos ambientais. Deixa eu ver aqui qual é a área no mapa. Contaminação mineral. Vamos ver a legenda, né? Vegetação nativa, área de mineração contaminada. Então, tudo que tem um verde com os pontinhos, esses aqui com pontinho branco. Esses aqui que tem os verdes com pontinho, tá vendo os verdinhos mais escuros?
você vai circular de caneta vermelha. Eu não vou circular, né, porque o meu livro é do professor, né, mas você é aluno, você circula, tá bom? Tem aqui até uma cor diferentezinha, um verdinho mais escuro. 5. Círculo de caneta preta, as principais áreas que tem poluição dos rios. Onde está mais poluído o rio? Deixa eu ver aqui. Área de poluição, rio poluído, onde tem roxo. Então, ó, onde tem roxo aqui, você vai circular. E aqui, tá vendo? E esse pontinho aqui, onde tem um rio mais poluído. Você vai circular a caneta aí. Outra coisa, questão 6. Como podemos identificar as áreas de vegetação nativa extintas no ecossistema Amazônia? Circule a tal indicado na legenda da caneta azul. As áreas de vegetação nativa extinta. Tudo que tá com essa linha branca na horizontal. Então, ó, linha branca na horizontal, linha branca na horizontal, linha branca na horizontal, aqui também, aqui também. Todas essas linhas aqui você vai circular, tá bom? Próxima questão. Como podemos provar, a partir das informações disponíveis no mapa, que o ecossistema amazônico sofre impactos ambientais? Como é que podemos provar? Devido às atividades econômicas existentes nessas áreas, tá certo? Devido às atividades econômicas. Pecuária, mineração, agricultura, né? Tudo provoca o desmatamento. Industrialização, né? Então, devido às áreas econômicas presentes na região. Página 49. Já temos bastante página para corrigir. Região Centro-Oeste Físico. Estudamos neste tópico a região Centro-Oeste do Brasil. Como é possível deduzir, ela fica situada na porção central do território nacional. O Centro-Oeste é a única região que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Também podemos destacar entre as suas características físicas ou naturais o fato de ser a segunda maior de todas as regiões, correspondente a 18,86% do território brasileiro. Acompanhe o mapa político dessa região. Tem aqui o mapa político, né? Você deve ficar percebido no mapa acima que o Centro-Oeste é formado por apenas 3 estados, né? E pelo Distrito Federal, que tem a função estadual e municipal, que eu já comentei com vocês, onde está Brasília, a capital federal do Brasil. Observe que o Centro-Oeste faz limite com todas as demais regiões brasileiras, fronteiras com os países, né, vizinhos, e é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. Existe uma diferença entre o limite da fronteira e o Centro-Oeste apresenta duas características. O limite é uma linha determinada pela extensão espacial, ou seja, existe uma relação com outras regiões, tá? Por conta que faz divisa com Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. E Sudeste. Página 50 tem aqui, né, o relevo, formado por muitas planícies e planaltos. A maior planície é o Pantanal, que está mostrando aqui, né? Página 51, tá mostrando aqui a cobertura vegetal, né? Formada por... E o clima, né? A cobertura vegetal formada por savana, que é o cerrado, e o clima, né? Tropical, equatorial, né? Subtropical e tudo mais. Vamos lá, continuar para as perguntas. Questão 1, página 51. Não pense que existe só um clima e uma única formação vegetal no Centro-Oeste. Apenas considere que ocorre um clima e uma vegetação predominante. Ou seja, qual é o predominante? Clima tropical e o cerrado, tá certo? É a vegetação. Questão 2. Pesquisa sobre a vegetação do cerrado e as características. Vegetação do cerrado. Raízes profundas, galhos de casca grossa, plantas retorcidas, plantas mais espaçadas com pequenos arbustos, né? São características do cerrado. O Centro-Oeste é uma importante hidrografia, é atravessada pelos rios e grandes bacias hidrográficas. Lá é possível encontrar rios que pertencem à bacia amazônica, ao Paraná, ao Paraguai, ao rio Tocantins e Araguaia. A grande maioria desses rios é de planalto. A exceção é o rio Paraguai, né, que está numa planície. A página seguinte você visualizar um mapa de bacias hidrográficas dessas regiões. Questão 3. Quais bacias hidrográficas predominam na região Centro-Oeste? Paraguai, Tocantins, Araguaia e Amazônica e Paraná, tá certo? São as principais bacias.
que predominam, tá bom? Esses são todos os rios do Brasil, as principais bacias. Ou seja, onde a água vai escoar. Ó, onde a água vai escoar? Região norte, centro-oeste tem várias, aqui no nordeste são duas, né, praticamente, o Rio São Francisco, por aí vai. Página 53, centro-oeste, aspectos humanos, né? Aí mostra aqui o centro-oeste como centro político, o centro-oeste como é um rei do gado, já comentei com vocês, né? Agronegócio muito forte. Aqui onde tem muita agricultura e pecuária, né? Aqui a imagem do agronegócio, né? Aqueles grandes plantios. Não dá pra eu ler tudo, tá, gente? Senão não dá tempo, mas vamos avançando. Aí tá aqui mostrando a história, né? Os bandeirantes que foram ocupando o centro-oeste no início, né? Aqui, a quantidade de população da região norte. Pergunta o seguinte na página 55. Qual o único estado do centro-oeste apresenta redução percentual do relativo populacional em todas as décadas apresentadas? O Mato Grosso do Sul é o que tem menor população, que vai reduzindo. Letra B. Qual o estado mais populoso da região centro-oeste, né? E qual é a sua população? Goiás, que tem mais de 6 milhões de habitantes, tá certo? A Paraíba tem 3 milhões. Goiás é maior do que a Paraíba, tem mais de 6 milhões. C. Qual estado da região centro-oeste apresentou maior crescimento percentual relativo populacional ao longo das décadas? Após chegar à sua resposta, construa um gráfico. Não precisa construir o gráfico, não. Só dizer que é Mato Grosso, tá bom? Mas tem aqui o gráfico aqui, tá certo? Seria um gráfico parecido com esse. Eu não sei se essa é a resposta ou se esse já tem no mapa mesmo. Região Sul, vamos para a região Sul, página 57, né? Fala aqui os 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que compõem a região Sul. Fala aqui que a região Sul sofre influências da massa de ar polar, então isso faz com que a região Sul tenha temperaturas bem mais baixas, ok? Aqui, né, tem algumas características de lugares da região sul, tá certo? Eu já ia falar bacia, mas não é bacia hidrográfica. Essa usina hidrelétrica, tá certo? Que é a do Iguaçu, tá bom? Que é bem grande, que passa pelo Brasil e pelos países, né, Paraguai e Argentina, que é a usina de Itaipu, tá certo? Faz parte, é famosa da região norte. E aqui algumas perguntinhas. Olha aqui a foto da araucária, tá vendo, gente? Ela é diferente da mata de cocais, que tinha lá na prova. Pergunta o seguinte: a região sul apresenta características climáticas particulares, se compararmos com os demais espaços regionais do Brasil. Que características do sul apresenta se diferencia do restante do Brasil? A característica que se diferencia é o clima, né, mais frio, com temperaturas, o clima subtropical, né, e a vegetação de pampas e de araucárias, tá bom? Questão 2. Qual elemento podemos apontar como fundamental para essa característica do sul do Brasil? É a massa de ar polar, tá certo? Que é um elemento fundamental que influencia aí no clima do sul do Brasil. 3. Qual é a forma de relevo predominante no território da região sul do Brasil? A região sul pode nevar porque a região sul é fria, mas a região sul tem muitos planaltos, tá bom? 4. Assim como o clima, a vegetação da região sul também apresenta algumas particularidades quando a comparamos com a vegetação de outras regiões brasileiras. Sobre a vegetação da região sul, responda utilizando o mapa ao lado. Aí tem aqui a vegetação, que é pampas, pradarias e o mata de araucárias, né? E a floresta atlântica que fica no litoral. Quais formações vegetais se apresentam majoritariamente na região sul? Aqui tem mais. Campos, né? E a mata dos pinhais ou araucárias, que pode ser chamada a mesma coisa. Página 62. Temos aí, né? Você estudou neste tópico a região sul, apresenta de modo geral os melhores indicadores sociais do país. Sobre esse assunto, analise o mapa e responda. Aí tem aqui, ó, todos os estados, vamos comparar com a Paraíba, né? Alfabetização. A Paraíba tem 82,9% da sua população alfabetizada. Gente, é muito alto, gente. Quer dizer que dos 8% da população
paraibana não sabe ler e escrever. A cada 100 pessoas, 18 pessoas não são alfabetizadas na Paraíba. Olha só. Esse dado é de 2017, gente, não faz nem muito tempo, né? Tá super atual esse dado. Nossa Senhora. E a região sul? A região sul, ó, 94% Paraná, Santa Catarina 96,5% e 96,5% Rio Grande do Sul, ou seja, são os lugares do mundo que tem mais, no mundo não, desculpa, no Brasil, que tem menos analfabetos, né, gente? É complicado, tá, gente? Porque você parar pra pensar, essas pessoas que não sabem ler e escrever, elas estão excluídas de tanta coisa. É difícil para pegar um ônibus, é difícil para acessar as redes sociais, é difícil para comprar uma coisa no supermercado, para negociar uma coisa no banco, é enrolado pelas pessoas. É muito complicado, né? E a gente tem uma taxa de analfabetismo muito grande. Então a gente tem muito ainda para conquistar nesse Brasil, porque analfabetismo é assim, é o básico do básico, é você saber ler e escrever. É o básico do básico, é o mínimo. E nem o mínimo a gente tem 100%. Então é bem preocupante, né? Quase 20% de analfabetos na Paraíba. É peso. É um dado pesado. Página 63. Quantas são as unidades da federação que possuem as melhores taxas de alfabetização? Os 3 melhores estão na região sul, né? Que são os estados da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Letra B. Como podemos relacionar os indicadores de alfabetização com a qualidade de vida da população, né? Discuta essa questão com seus colegas. Você iria responder aí no seu caderno, né? Como é que podemos? Que isso indica qualidade na educação. Se tem qualidade na educação, as pessoas estão mais preparadas para participar do mercado de trabalho, tá certo? Então isso vai gerar mais emprego. Então isso melhora a qualidade de vida da população? Sim. Resposta da questão B, né, da página 63. Com a educação, as pessoas têm mais acesso ao trabalho. Questão 2. Como estudado, a colonização da região sul foi por povos europeus, né, inclusive asiáticos, determinante para a construção daquelas terras. Sobre o assunto, aponte qual a única capital estadual do sul foi diretamente colonizada por povos de outra nação. Curitiba, tá certo? Que foi colonizado pelos eslavos. Os eslavos, gente, seria perto da Rússia, tá certo? Lá na Europa. Questão 3. Sobre os grandes núcleos demográficos da região sul, responda às questões a seguir com base na tabela abaixo. Aí tem a tabela, né, dos municípios mais populosos. Aí tem aí Curitiba, Porto Alegre, Joinville, que é onde como é o nome dela? Verônica tá. Londrina, Caxias do Sul e Florianópolis, tá certo? Floripa. Tudo na região sul, as cidades maiores. Letra A. Qual é o estilo de colonização dos municípios mais populosos de Santa Catarina? Foi colonizados esses aqui por alemães, tá certo? Então, alemã a resposta. Letra B. Quais são os 2 municípios mais populosos da região sul? Os 2 municípios mais populosos? Curitiba e Porto Alegre. Os mapas da página 64 trazem as 2 maiores regiões metropolitanas do sul do país, em imagens de satélites e mapas políticos. Explique a utilidade de cada um deles. Trazem o mapa político, para que serve, né? O mapa político, gente, serve para a gente ver as regiões e as cidades. E o mapa traz as maiores regiões metropolitanas, imagem de satélites em mapa político, né? E a imagem de satélite mostra assim a ocupação urbana, né? Onde tem mais pessoas e onde tem menos. Qual é o mapa? Página 64, aqui na frente. É o último mapa, né? Então, tá mostrando aí, ó. Isso aqui, a imagem de satélite, a gente consegue ver onde tem desmatamento, onde tem essas coisas. Então, a resposta, né? O mapa político serve para ver os estados e as cidades. E a imagem de satélite serve para ver a área urbana e o desmatamento. E a gente, oficialmente, corrigiu tudo que tem aqui nesse livrinho. A gente já corrigiu ele, tá certo? Em aulas passadas aí, eu disse que quem estava faltando alguma atividade do Atlas enviasse para mim. Teve muita gente que mandou. E a atividade de hoje é você corrigir, tá certo? Você ir pausando esse vídeo
e ir corrigindo aos pouquinhos as questões que nós fizemos na aula de hoje. Ontem teve a atividade do livro, que foi a última, né, por sinal, do livro. E hoje foi a atividade do Atlas Geográfico para que você corrija sua atividade. A gente já fez essas atividades, mas faltou a correção coletiva e está aqui a correção. Para aquele aluno que ficou em recuperação, às 13 horas a prova será liberada. Preste atenção dos enunciados. Você pode usar o seu livro, o seu Atlas como fonte de pesquisa. Fonte de pesquisa é diferente de cópia, você utiliza para você ver coisas que você está com dúvida, mas coloque sua resposta. Pense, porque eu vou analisar o que você escreveu, tá certo? Então é muito importante. Não pegue resposta pronta da internet, porque se você pega a resposta pronta da internet, não tem como eu analisar o que você aprendeu. Eu vou só analisar o que você sabe copiar, mas que você não sabe pensar sobre o assunto que a gente estudou. Então é importante que você analise e tente responder com suas próprias palavras, tá bom, pessoal? Um grande abraço, vamos terminando o vídeo por aqui, mas não a aula. A aula vai ser para fazer a correção coletiva do Atlas e me mandar o Atlas corrigidinho, tá? Tudo bonitinho. E no Classroom não vai ter, tá falando isso. Só quem assistiu a videoaula até o final vai saber qual é a atividade de hoje. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom final de semana, tá? E boa prova para quem ficou em recuperação. Tchau.